Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém? Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vamos aos estudos na Divina Vontade. Vamos meditar o livro do céu, né? O volume 7, trecho do dia 12 de fevereiro. Então, esse aqui é o estudo do livro do céu, dos volumes de 2 ao 10. E nesse trecho, né, nós vamos meditar Jesus falando, né, da diferença da santidade das virtudes e da vida na divina vontade. As virtudes nos fazem chegar a certa altura. Na divina vontade não há limites. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia-me toda oprimida pela privação do meu bendito Jesus. Então, quando veio, me disse: minha filha, todas as virtudes nas criaturas fabricam um muro de determinada altura, mas o muro da alma, que vive na vontade de Deus, é um muro tão alto e profundo que não se encontra nem a profundidade nem a altura, e é todo de ouro puro e maciço, não sujeito a nenhum infortúnio, porque estando este muro no divino querer, isto é, em Deus, o próprio Deus o conserva, e contra Deus não há poder que valha. E a alma, enquanto vive neste querer divino, é revestida por uma luz toda semelhante à daquele em que vive, tanto que até no céu resplandecerá mais que todos os outros e será para os mesmos santos ocasião de maior glória. Ah, minha filha, pense um pouco, que ambiente de paz, de bens contém a única palavra, vontade de Deus. A alma, com o único pensamento de querer viver neste ambiente, já se sente mudada. Sente um ar divino que a investe. Sente perder seu ser humano. Sente-se divinizada. De impaciente, se torna paciente. De soberba, humilde, dócil, caritativa, obediente, em suma. De pobre se faz rica. Todas as outras virtudes surgem para fazer coroa a este muro tão alto que não tem confins, porque Deus não tem confins. A alma fica perdida em Deus e perde seus próprios confins e adquire os confins da vontade de Deus. Meu Deus, é grande demais, né? Que trecho maravilhoso, gente. Nossa, mãe, vamos lá, né, meditar com muita atenção, né, pedir o Espírito Santo para iluminar aquilo que o Senhor quiser falar, né? Nós somos as suas bocas, né? Ele que fala, ele que dirige nossos pensamentos, nossas palavras, né? Então, faça a tua vontade, Jesus. Então, gente, aqui, né, Jesus esclarece para Luísa e para todos nós a diferença que há, né, quando as criaturas vivem fabricando esse muro da virtude, né? Que todas as virtudes nas criaturas fabricam um muro de determinada altura. Então, é algo. A primeira coisa que me veio quando eu li é que as virtudes, as pessoas se preocupam muito com essa questão desse muro, desse visual, sabe? É algo muito visível aos olhos humanos, porque você pode se perguntar assim: como que na santidade divina é um muro tão alto e profundo, se parece que a santidade das virtudes brilha mais aparentemente? Pois é nesse muro que é possível ver, que é possível medir, né?
que fica aparente, né? E que tem determinadas alturas, né? Dependendo do quanto que a pessoa, né? Ela vai se empenhando em viver aquela virtude, né? Então, ela investe muito alto naquele muro, né? Ela própria investe naquele muro. E como aquele muro não está assim, vamos dizer assim, aquela a sombra de Deus é como se ficasse sujeito também aos ataques, né? A pessoa é uma falta de elogio aqui, né? É uma situação ali, é uma dificuldade ali, e dependendo, a pessoa para de construir, né? Para onde começou, ela não tem uma constância, né? E ela precisa muito, né, de ver, né? Ela precisa muito de ver, ela precisa muito de pôr a mão, né? Ela precisa muito de fabricar, ela sente assim que tem que ter a mão dela, mas a mão dela mesmo, com o esforço dela, né? Tem que ser visível aos olhos dela, precisa ser medido, ela precisa medir e ver que é alto. Se ela não vê que é alto, se ela não enxergar, não tem. Então, na santidade das virtudes, as pessoas se preocupam muito com o que o outro também vai enxergar da gente, né? Se preocupa muito com o que foi até falado no estudo de hoje, né? Do que Jesus fez na redenção. A pessoa preocupa muito com o que o padre fala dela, né? Ela preocupa muito em ser bonita para o padre, ela preocupa muito em ser bonita para as pessoas, né? De receber um certificado de que realmente, nossa, você é humilde mesmo e é muito, né? Então ela quer ainda que fale para o tamanho do muro, né? Você é muito humilde mesmo, fulano de tal. Nossa, que pessoa humilde, que pessoa isso, que pessoa aquilo. Aí ela se enche, né? Porque ela precisa que os outros avaliem se ela está pouco virtuosa ou muito virtuosa. Ela até preocupa muito com o que o marido vai falar dela, se o marido dela vai. Que cada elogio é como se como um tijolinho que está sendo posto no muro dela, né? Dessa autoconfiança que ela tem. Então, se o marido elogia, seu filho elogia, se a sogra, seu sogro elogia, se as pessoas da família vê ela muito virtuosa, que mulher virtuosa, que mãe virtuosa, que trabalhadora virtuosa, aí só vai subindo os muros, cada... Então, ela tem essa preocupação de manter esse muro também, de manter, é muito importante essa estima, é muito importante essa visão que ela tem, né? O que as pessoas têm dela e que falam para ela, é muito importante falar. A santidade humana é muito problemática porque ela preocupa muito com o que o outro pensa, que o outro tem que avaliar e dizer que realmente ela é. Se o outro não falar, o padre tem que falar, o padre tem que elogiar depois lá, né? Tem que elogiar, tem que falar bem, tem que premiar. Ela preocupa muito com premiações, né? Com reconhecimento. Então, a visão dela precisa estar bem. Simuro ela precisa se sentir segura de si mesma, né, em direção a Deus. E qualquer insegurança que ela sente, já vem a desconfiança, já vem o escrúpulo, né? Aquele sentimento, né, de débito, né? E a pessoa quer remediar, quer remediar, quer remediar, quer remediar, quer remediar, né? E é interessante quando a gente entra na divina vontade, porque parece que Jesus derruba tudo, né? Jesus derruba todos esses muros e fala, não. Não é esse o material que eu vou construir, né? Esse material aí foi muito focado em você mesmo, é o que você quis pôr, né? A virtude que você quis, é a sua visão, né? É uma preocupação com a sua própria santidade. Você não estava preocupada com o seu murinho, né? Com você mesma, né? E você está muito preocupada com você mesmo. Então, assim, como se Jesus quebrasse, levasse a gente a quebrar esses muros, né? E mostra para nós que eles não são firmes, porque se não tiver na intenção de ser por Deus, qualquer vento derruba esse muro, né? É igual a historinha dos três porquinhos lá. Vem o lobo mau e assopra e rapidinho vai embora, né? E às vezes é Jesus mesmo que manda, né? Às vezes é o Jesus mesmo que faz isso. É Ele mesmo que vai lá e corta aonde a pessoa tem uma idolatria de estima. É Ele mesmo que permite o desapontamento para a pessoa desapegar do humano, né? Desapegar de si mesma, desapegar de paixões, de apegos, até coisas santas. E aí a pessoa não gosta, a pessoa fica com raiva, a pessoa chama Jesus de próprio demônio, acha que é o demônio, né? E a pessoa muitas das vezes, ao se ver confundida, né? Ao se ver humilhada, né? Em seus empreendimentos, né? Ela vai muitas das vezes desanima. Quantas pessoas desanimam?
Enquanto vai enchendo ela, igual o muro que está sendo construído, enquanto ela está sendo elogiada, vai enchendo, 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 enchendo. Aí Jesus permite um desapontamento daqueles para derrubar, né? Aí a pessoa vai, né, e não aceita e desanima, né? Não aceita, não mexe aqui, não aceita que mexe aqui, que não mexe na estima dela, que ela tem uma estima ali, né? Ela, essa visão de se ver virtuosa, muitas das vezes é o que faz ela estar ali, né? E tá muito sério. E Jesus vê muito esse veneno do interesse nos corações. Então, são muros instáveis. Só que, quando ele fala que é muro que pode se derrubar porque não tem uma estabilidade, quantas vezes a situação é favorável, beleza. Mas quando é desfavorável, aí já muda tudo, né? Conforme os humores da criatura, ela muda tudo. Está sujeita a inconstância, está sujeita a essa mudança. Então, porque a verdade é, a pessoa que vive assim, acha que ela faz alguma coisa, mas ela vive dos méritos de Jesus. Qualquer, tudo de bom que alguém faça, advém dos méritos de Cristo, né? Ele que é virtuoso. É a virtude de Jesus, né? É pelos méritos de Jesus que a gente vive. É pelos méritos dele, né? Então, quando a criatura quer ter os seus próprios méritos, é como essa pessoa que vai subindo, 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 construindo, construindo, né? Como são méritos que Jesus deixou dele mesmo, da humanidade dele, né? É claro que tudo que vem de Jesus é bom, mas o problema é o humano, né? Que estraga tudo, né? O humano que não sabe ter a humildade verdadeira de Jesus, a pureza verdadeira, que é a pureza de Jesus, né? Então, sempre, 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 sempre ainda tem ali suas debilidades. Não é 100% confiável, porque não tem do humano, né? Tem do humano, que é assim que é a santidade humana, entende? Por mais que ela se empenhe em fazer para Deus, ela está fazendo com a sua vontade humana. Ela pode chegar a um alto grau de santidade humana fazendo isso, por Deus mesmo. Se ela faz por amor a Deus, mesmo que seja com a sua vontade humana ali, mas ela sempre se resignando, né? Aceitando passar pelas cruzes, né? Toda a dedicação. Só que o que realmente é mais precioso para Deus, né? E o que realmente ele mais considera é quando aquele muro é construído por ele mesmo, na alma. E esse muro que ele constrói, ele fala, não tem como, é uma santidade oculta aos olhos humanos, não é ostensiva. Não é para as pessoas olhar para o muro e falar, uau, meu Deus, que muro é esse, né? Que é isso? Quanto que é alto? Quanto que você... Qual é a proporção? Olha a profundidade desse muro. Vamos medir aqui cada centímetro, cada... Não é algo medido entendido pela cabeça da pessoa, pela matemática dela, né? Porque é tudo um trabalho de Deus. E tem o tamanho de Deus, porque o Deus é eterno, né? Então é imenso, não tem como medir as coisas quando é 100% divinas. Então, a santidade na divina vontade é você não querer por si próprio dizer para Jesus, põe esse tijolo, agora põe esse, faz isso, faz aquilo, mas é deixar ele fazer do jeito dele, né? E você se abandonar. E ele construir na sua alma o muro que ele quer. É aqui, ó. O muro da alma que vive na vontade de Deus é um muro tão alto e profundo. É tão alto porque tem o tamanho de Deus, que não se encontra nem a profundidade nem a altura. Então, não adianta querer medir visualmente, né? Não adianta, né? Não adianta, porque é Deus mesmo que vê, é Ele que sabe. Nem a gente tem ideia de tudo o que Deus faz através de nós, usando dos nossos atos. Nem a gente tem ideia desse trabalho, toda a extensão que ele é, toda a profundidade que é o trabalho do que uma alma na divina vontade realiza junto com Deus. Nem a pessoa tem toda a ideia disso, porque ele oculta de nós mesmos, até por uma proteção, né? Pela nossa pequenez mesmo, de não enquanto está aqui vivo, né? Ele não preocupa, né? Que a gente tenha toda essa visão, né? Toda essa visão, ele quer na naturalidade, né? Ele quer a fé pura da pessoa, ele não preocupa de aparecer para você e mostrar, né? Essas coisas. Então, ele quer a fé pura, né? Quer que você tenha essa fé pura. E aos olhos humanos parece que não, que os outros estão mais bonitos. Parece, né? Porque são pessoas assim mais queridas pelas pessoas, mais consideradas.
chamadas para ir nos lugares, chamadas para falar, são as que são chamadas para falar, ou seja, são aquelas que são chamadas para exposição, entende? E elas são chamadas para exposição, e você fica invisível, porque esse muro, essa santidade na divina vontade, né? Tudo que está produzindo através de você, em você, que Deus está fazendo em você, não está visível aos olhos humanos. É santidade, é divino, não é humana. Então, por que que o outro é visível? Porque é humano, né? E por ser divino é que fica guardado, escondido entre a sua alma e Deus. Não que você vai se aparecer feia, né? Desrespeitosa, essas coisas da ordem, você vai ser ordenada, né? Mas você não vai se preocupar em mostrar, mas cadê minhas virtudes, Senhor? Onde que eu estou sendo humilde? Quantas vezes aos olhos humanos você não vai parecer humilde quando você... Porque os seres humanos não entendem o que é realmente a humildade. Eu estava lendo um trecho ontem sobre a humildade e o conhecimento de si mesmo. Aí o Senhor falou da diferença do conhecimento de si mesmo e da humildade. E deu um exemplo de um homem, né, que é muito pobre, 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 de marré, 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 né? Pobre, 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 né? Mas aí como ele quer parecer bonito para as pessoas, ele começa a dizer que é rico. Mas as pessoas já conheciam ele, sabia que não tinha nada. Só que ele começa a dizer coisas que ele tem que ele não tem, né? Então, por mais que ele conheça a si mesmo, naquele momento faltou humildade. Então, nem sempre conhecer a si próprio quer dizer humildade, se a pessoa realmente, né? Quando a pessoa vive no auto-engano, esse homem estava no auto-engano, né? Ele sabia que ele era pobre, mas queria passar outra imagem. Então, assim é também quando a gente acha que é alguma coisa, a gente não é nada. Tudo de bom é por causa de Deus. Todo o amor em nós é Deus quem coloca, né? Vem tudo de Deus, né? A gente é um nada, 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 né? E Ele é o tudo. Ele é o tudo em nós. Ele é a virtude, Ele é a humildade. Ele é que tem. Então, é quando a pessoa, ela por ela mesma é pobre, mas se acha alguma coisa. Então, ela, na verdade, não vive o verdadeiro conhecimento de si mesma, porque você vê que falta humildade. Aí Jesus está falando. Agora, suponha um rico que a verdade é que ele é rico, né? Mas ele abre mão de toda a sua riqueza, né? Para e abraça a pobreza, as cruzes. E estava falando dele mesmo, né? Porque é o que ele fez, né? Ao se entregar na cruz por cada um de nós, ele deixou o seu reinado, né? Vamos dizer assim, e abraçou a nossa pobreza, né? Quando ele se encarnou a humanidade, né? Se fez carne, se fez homem, né? Então abraçou a nossa pobreza, né? Para nos resgatar com a finalidade justa, né, verdadeira. Aí ele fala, isso que realmente é humilde, né? Ele conhece a si mesmo, ele sabe quem ele é, mas é, essa é a verdade. Ele sabe que ele é, né? Mas ele se faz pobre, né, por amor. Então, a vida na divina vontade, essa humildade, é a primeira coisa, é você se conhecer a si mesmo. Você sabe que você não é nada. E você por si mesmo é aquela casa pobre que ele mora, não é? Mas a verdade também é que ele vive em você. E ele é a riqueza em você, ele é a sabedoria em você, né? Ele é tudo em você. O que você vive com ele por causa da vontade divina não é pouca coisa, entendeu? Então, você caminha com o conhecimento de si mesmo, que você é um nada, mas com a humildade também, com a verdade que você é um nada, mas não fica só nisso, mas com a humildade também de saber que você também, ao viver com a vontade de Deus, você, você vive uma riqueza que não é uma riqueza ostensiva aos olhos humanos, mas que você também não pode falar que não tem essa riqueza que são os bens de Deus, que cada conhecimento de Deus é tesouro, né? É uma riqueza. E que não é por você, né? Não é por mérito nosso, né? É Ele em nós, é por Ele, né? É Ele, vem dele, Ele que deu, né? Tudo dele, você está, a verdade é que você se abriu para receber, e a verdade é que todo mundo é chamado a viver assim, mas nem todos, né? Muitos estão preocupados em fazer o seu próprio muro, né? O muro, e quantos outros, né? Já nem olha mais para o próprio Jesus, né? Porque quando se olha para Jesus ainda, a pessoa quer construir um muro à altura, olhando para as virtudes de Jesus, a imitação de Jesus, ótimo, mas e quando a pessoa já quer construir um muro, já olhando para outras coisas?
as ciências humanas, né, as coisas humanas, né, começa a idolatrar ídolos, pessoas e querem construir, né, a sua identidade baseada em pessoas, né, baseada em atores, baseada em artistas famosos, né, baseado na ideologia. Quantos e quantos? Esses aí nem é muro construído sobre, nem é muro, né, alto, né, erguido, né, nem é muro que você pode dizer que é um muro, né, nem é um muro, né, essa construção. Mas é um buraco que a pessoa está cavando. E ela chamando aquilo de muro, mas ela está construindo para baixo, né? Porque ela não está olhando para Deus, não está construindo em direção a Deus, está construindo em direção ao pó. E o olhar para o pó é chão, né? Então tá cavando buracos no chão, tá cavando abismos e abismos e abismos, né? Então é muito sério. É muito sério isso. Então, aí aqui tá falando, a gente não preocupa com essa visão humana, né? De querer aparecer, né? De querer que a gente não tinha que brilhar, Jesus, né? Para todo mundo ver e querer também viver na divina vontade, né? Não tinha que acontecer assim milagres extraordinários, né? Para as pessoas perceber logo, né? Não, não é assim que ele quer, porque não quer santidade pura, tá? Gente, acabou isso. Ele não quer as pessoas vivendo por interesse, né? Pelos bens dele, né? Pelos bens dele. Não, não por ele, né? Não preocupado com os interesses dele, com a pessoa dele, né? Mas preocupado com os bens dele, né? É muito complicado isso. É muito complicado isso. Porque estando este muro no divino querer, isto é, em Deus, o próprio Deus o conserva, é o Fiat. É de Deus, é Ele que conserva, é Ele que conserva, Ele que põe o tijolo que Ele quer, Ele que opera em passo a passo, Ele que faz a obra do jeito que Ele quer, na extensão que Ele quer, na altura que Ele quer, na profundidade que Ele quer, é Ele que faz. É o próprio Deus que conserva e contra Deus não há poder que valha, né? E a alma, enquanto vive nesse querer divino, é revestida por uma luz toda semelhante à daquele em que vive. Tanto que até no céu resplandecerá mais que todos os outros e será para os mesmos santos ocasião de maior glória. Então não adianta querer medir, por isso não adianta você querer ver luz, né, em você. Essa luz toda é a presença do próprio Jesus, né, e isso fica escondido aos olhos humanos, né. Isso fica escondido, né. Então isso o céu vê, o céu contempla, né, mas você não tem essa visão. Mas e a fé? Você tem que ter a fé, né, você tem que ter a fé. Você tem que ter a fé de que o que você está vivendo na divina vontade é a melhor decisão de todas. É a melhor decisão de todas. Você quer viver na santidade de buscar interesse próprio? Você quer viver na santidade de preocupar em agradar pessoas? Em querer ser bonita lá para o padre na igreja, em ser bonita lá para o coordenador lá no grupo de oração, em ser bonita lá para a pessoa lá da pastoral? É isso? Você quer que elas meçam? Você está preocupado com isso? Você está preocupado também em se medir? Você quer os interesses dele? Você quer que ele ganhe? Você quer que seja ele o dono e guarda dessa santidade? Que seja ele na sua alma, né? Recebendo tudo. Ah, minha filha, pense um pouco que ambiente de paz, de bens contém a única palavra vontade de Deus. É verdade, até quando a gente fala para as pessoas assim, ó, seja feita a vontade de Deus, parece que a pessoa acalma, né? A palavra vontade de Deus, ela é poderosa. A palavra vontade de Deus cala até a pessoa. É, às vezes você está rezando, 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 rezando. Aí quando você fala assim, mas que seja feita a vontade de Deus, parece que cala, sabe? Quando a gente fala isso. Porque, tipo assim, nossa, o melhor é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Então, quando a gente fala, quando alguém vem falar alguma coisa, fala assim, olha, vamos pôr na vontade de Deus. Parece que a pessoa já fica, sabe? Mais calma, né? Porque quando eu falo assim, eu vou questionar Deus, por lá no fundo parece que as pessoas se calam, sabe? Vontade de Deus. A palavra vontade de Deus tem um poder muito grande de. Aqui, ó. Que ambiente de paz, de bens contém a única palavra vontade de Deus.
Aí você vai entrar dentro desse mar chamado vontade divina. E aí, ele tá falando, é um ambiente, é um universo gigante, né? Que cobre todas as coisas. E aí você vai entrar na vontade de Deus, é tanta coisa nesse mar, né? É tanta coisa para a gente aprender, é tanta profundidade, né? É tanta coisa, você descansa nisso, é para você descansar na vontade de Deus, sabe? Não, não, meu Deus, parece que você não tem descanso quando você. É igual essa pessoa que vive preocupada em construir os muros, ela não tem descanso, parece que ela não consegue descansar, ela tem um olhar toda hora sobre ela mesma, meu Deus do céu, sabe? É uma constante vigilância sobre si mesma, mas é uma vigilância que a pessoa faz conforme o que ela acha, a impressão que ela mesma faz, é um pré-julgamento que ela faz de quando ela está quente, de quando ela está fria, de quando ela está bem, de quando ela não está bem, de quando ela está vitoriosa, de quando ela não está. Uma preocupação tão grande de agradar as pessoas que ela não consegue descansar, porque ela fica olhando a vontade da pessoa, a vontade do padre, a vontade do coordenador, a vontade, a vontade toda hora, de acordo com o que o outro espera de você. E você, nossa Senhora, viver sob essa pressão de querer agradar as pessoas, de ser para elas o que elas estão dizendo que você tem que ser, se torna uma prisão tão grande, né? Aqueles degraus que Jesus fala dos apoios humanos, né? São degraus, mas você pisa achando que é firme, e assim que você pisa, cai, né? São degraus móveis que caem, e caem para o abismo, e que estão para alma olhar só para Deus. E quando você preocupa com a vontade de Deus, nossa Senhora, é um descanso que você tem nessa vontade de Deus, sabe? Que aí, você não. Por que que é importante isso? Porque, por exemplo, se a vontade de Deus é falar algo muito duro para alguém, né? E talvez aquela pessoa na virtude, ela vai dizer para você, você não é humilde. Porque a pessoa humilde não fica apontando o dedo, né? A pessoa humilde não fala essas coisas. A pessoa humilde não pensa desse jeito, e não sei o que, não sei o que. Mas aí quando você sabe, mas eu fiz foi a vontade de Deus. Você descansa, você não fica com o que o humano está falando de você ou espera de você. Você fica com aquilo que Deus espera. A vontade de Deus aconteceu. Você falou aquilo porque era a vontade de Deus. Então, a humildade é a verdade. Então, você tem que ficar com o que o próprio Deus fala da humildade. O que é a humildade verdadeira em Deus? Entrando em cima da vontade de Deus, lá tem tudo. O que que lá é a humildade na vontade de Deus? O que que é humildade na vontade de Deus? Então, você descansa pelo conhecimento. O conhecimento te faz descansar e ficar em paz. Porque enquanto a pessoa não conhece, ela vai construindo esses muros, porque ela não sabe, ela lá no fundo não sabe se está agradando. Entende? É muito complicado. É muito complicado. É quando é Deus pôr na mão e fazendo as coisas do jeito. Quando é Deus pôr na mão e fazendo as coisas do jeito dele, é outra coisa. Bem diferente. Totalmente diferente. Quando é ele fazendo do jeito dele. Meu Deus do céu. A pessoa que vive por esses muros, ela tem tantas preocupações. Ela tá sempre com a cabeça cheia, 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 cheia. E quando você entra nesse ambiente da vontade de Deus, você aceita aquilo que Deus manda, aquilo que Ele fala, na hora que Ele fala, do jeito que Ele fala, do jeito que Ele faz, né? O muro é todo dele, então você não fica pegando para você, né? A sua alma é dele, então é Ele que constrói, Ele faz o que Ele bem entender, né? Mas Ele quer você consciente com Ele, claro, claro, porque é uma vida, é uma convivência com Deus, é uma interação com Deus. Então, você tem ideia da paz que você tem? Porque a pessoa que vive pela virtude, ela preocupa muito em interagir mais com as pessoas, em estar mais com as pessoas. Porque ela quer mostrar muito amorosa, muito bondosa, muito caridosa.
Muito, muito, muito para as pessoas, porque as pessoas veem e alguém vai te ver, alguém vai tirar uma foto sua, alguém vai falar de você lá na internet, olha, olha fulano de tal, né? Olha o que fulano de tal fez. É muito importante, é como se as pessoas precisassem fazer um portfólio, né? Da sua vida, mas precisa, assim, ser passada para as pessoas, né? Precisa ter ali ter ali só o seu testamento terreno, né? Humano, assim, de uma pessoa muito maravilhosa que passou pela terra, que fez isso, que fez aquilo, 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 que fez aquilo. Aí você pode questionar, mas foi assim com os santos? A gente não tem que pensar também assim? Foi assim com os santos. Tem livros dos santos, né? Tem biografias dos santos, tem filmes dos santos, tem isso e isso dos santos, né? Precisou de sinais, de medalhinhas, de relíquias. Mas o que a vida dos santos conta? O conhecimento de si mesmo e de Deus vai te mostrar o quê? Neles mesmos era nada, nada. Olha o poder de Deus agindo naquela vida, olha o amor de Deus agindo naquela vida, olha a humildade de Deus agindo naquela vida. É para ver Deus, é sinais do que é quando Deus opera numa alma. É sinais da graça de Deus, dos méritos de Jesus, o que Jesus conquistou para a humanidade. E ali cada um está vivendo a imitação de Jesus na humildade, na pobreza, na paciência, na cruz, né? Então é tudo fruto do que Jesus fez na redenção. Então esses santos estão contando é, do ato único de Deus, na proporção em que Deus operou na vida de cada um. Mas aí as pessoas veem a história deles, pessoas separadas, né? Insistem em pegar o muro, né? Insistem em ver a pessoa. É por isso que na santidade divina a gente desaparece, porque não é para ninguém realmente ficar olhando para a gente. A gente é um nada, a gente fica assim simples no meio de todo mundo, ninguém, você é normal igual a todo mundo, né? E a gente é igual, todo mundo é igual, no sentido de criatura. A diferença é o conhecimento, porque e do conhecimento é tudo Deus que pôs, então a diferença é Deus. Ele é que faz a diferença, ele que tem a altura, ele que tem a profundidade, ele é o mais um, mais dois, o mais três, o mais quatro na nossa vida, não é a gente que é mais alguma coisa. A gente é a diferença é que a gente é a pessoa que está voltando para a ordem, sendo ensinada, entende? Se eu vivo em casa a virtude de ser uma boa esposa, é por Deus. Não é para ter um muro para o meu marido ver e falar, nossa, que como é a Ruth está crescendo na virtude? Não, não tem nada meu. É tudo Deus. O que aparece de mais um, de mais dois, de mais três, mais quatro é Deus. O que aparece de qualidade, de bondade, é a presença de Deus. É Ele que tem que aparecer. A criatura desaparece, é o Fiat que aparece, é o poder de Deus agindo ali que aparece, é a santidade divina que aparece, é a sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus. Então, quando as pessoas falam assim para nós, né, dá um abraço, ou se acontece, né, pede uma oração, um conselho, lá no fundo elas estão buscando é Deus, né, o muro não tem nada. É interessante, né, que a Luísa falava assim para Jesus, ai, que estranho, né, o que essas pessoas estão vendo em mim? Tá vindo muita gente aqui, me procura, mas eu não tenho nada para agradar. Eu sou assim. Ela fala assim, eu sou uma pessoa até meio sem graça, meio assim. Tipo assim, virtuosa, em questão de virtude, de mostrar. Não parece, eu não demonstro nenhum brilho, não demonstro nada assim, que um carisma que contagia as pessoas para mim, não, né? Eu tava dizendo, eu sou tão assim, meio sem graça, meio séria, meio. O que as pessoas estão vendo em mim? Mas era Jesus que eles estavam procurando. É Jesus que estava atraindo. Então, o problema da pessoa que constrói muro é que às vezes ela atrai atenção para ela, o holofote para ela. Às vezes ela não quer isso. Eu não vou dizer que o São Francisco queria isso porque ele era sincero naquilo que viveu, né? Mas as pessoas é que idolatram, né? Deus usou dos santos para trazer esses sinais da divina vontade. É tudo sinal da divina vontade. Só que o problema é que a pessoa não olha para Deus. A pessoa olha para o ser humano. Olha para o ser humano. Esse é o problema. Não é para a gente olhar para o humano.
O humano pensa muito baixo, o humano mede, o humano calcula, o humano tem suas impressões do que é bonito, do que é feio, do que brilha e do que não brilha, né? Do que dá like e do que não dá, do que tem visualização e do que não tem. O ser humano mede as coisas pela aparência, mas Deus vê o coração, e essa união sua com Ele é o coração, é a sua alma unida com Deus, é isso que importa. É você estar no coração de Deus e se importar com Deus, com o que Deus quer viver nesse ambiente de paz, que é o próprio coração de Deus. Você vai entrar no coração de Deus e ficar lá. E não preocupar em sair do coração de Deus, pegando dos bens de Deus e fazendo o seu murinho. Não. Você vai viver abandonado em Deus. Tem um trecho também que eu li, eu acho que está aqui, ó. Acho que eu pus ele aqui. Que é muito interessante, né? É muito interessante a Luísa falando, né? Tá, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Devia receber essa manhã a comunhão. Estava preparada para fazer o dia de retiro, isto é, preparar-me para a morte. Beleza. Aí falou assim: façamos agora as contas para não deixá-las para o último momento da vida. Então, ela já estava chamando Jesus mesmo para olhar, porque ela mesmo não tem ideia do muro, ela não tem medida, ela não tem essa visão, ela não, né? Aqui, ó, eu mesmo não sei como me encontro, não faço nenhuma reflexão sobre mim mesma, e não refletindo, não sei como estou. E, portanto, não sinto nem temores, né? Nem escrúpulo das coisas, nem agitação. Enquanto eu vejo e ouço que os outros, muito mais bons do que eu, ou seja, está falando dos muros, né? O que está aparecendo. E mesmo nas mesmas vidas dos santos que leio, todos fazem reflexões sobre si mesma, se são frios, se são quentes, estão dizendo a medir a altura, medir o muro, né? Se tentados ou tranquilos, se está tendo alguém batendo naquele muro ou não, né? Se está tudo bem, ou se tem alguém ameaçando derrubar o muro, se confessa bem ou mal. Quase todos estavam tímidos, agitados e escrupulosos, não tinham descanso. Estavam inquietos, agitados. Mas toda a minha atenção está em te amar. Olha só, é isso que você tem que fazer, essa é a sua paz. Você vai deitar nesses escritos e estudar, essa é a sua paz. Você não vai ficar preocupada, né? No sentido em que todos estão, né? Não. Você vai ficar nessa paz, de entrar no coração de Jesus e ficar lá, né? Através da divina vontade. Olha lá, e dar atenção para aquilo que ele pede de você, né? Você vai tirar a atenção, você não vai ficar dizendo sim para todo mundo lá fora, né? Porque você quer parecer virtuoso para os outros. Você não vai, não, você vai olhar para ele, né? Mas toda a minha atenção está em te amar e em não te ofender, né? O resto não o toma em conta para nada. O resto fica inútil, né? Parece que não tenho, aqui eu não tenho tempo de pensar em outra coisa. Então, a pessoa ocupa o tempo dela preocupada com virtude, ela ocupa o tempo dela preocupada com fazer muitas obras, coisas, e mostrar serviço, né? Como servo para o patrão mesmo, né? Usando a hora extra, usando ali, né? Até fazendo mais do que o filho, né? Aparentemente. Mas o filho é o descanso do pai, ele tá lá pro pai, tá lá pros desabafos do pai, para escutar o pai. Aqui, ó. Se me esforço em fazê-lo, uma voz interna me sacode, me repreende e diz: quer perder tempo? A divina vontade não se perde tempo. Quer perder tempo? Preste atenção em fazer suas coisas com Deus. Tá vendo? Olha que interessante. Aí ela fala: por isso eu mesma não sei em que estado me encontro, né? Se fria, se árida, se quente. E se alguém me pedisse contas, eu não saberia dá-las. Se alguém falasse: cadê seu muro? Cadê fulano? Cadê suas virtudes? Cadê? Né? Cadê? Cadê? Às vezes as pessoas podem vir fazer com que a gente fale algo que a gente não. A gente vai dizer: eu sou nada para a pessoa. Você não tem nada seu, é tudo Deus está fazendo. Você vai falar que faz alguma coisa, você é tudo Deus. Então, às vezes, o seu marido vem e fala assim: aham, cadê então? Cadê os sinais de que você realmente tá aí vivendo isso que você tá falando mesmo? Cadê? Cadê? Aí ele me cobrou isso uma vez, falou assim: ah lá, fulano de tal até falou que você é meia fria. Falou isso. Fulano de tal falou assim que você é meia seca, né? Falando assim, aí cadê? Cadê? Eu não vejo você. Cadê? Ele uma vez ele falou assim comigo: cadê o texto? Não tô vendo você com o texto na mão, não tô vendo você
Tipo assim, as pessoas vão te questionar. Cadê você rezando o texto? Cadê você falando disso? Cadê você lá na missa todos os dias? Cadê você lá na confissão? Cadê você isso? Mas e Deus? Aí você vai falar assim, Senhor, fica quietinho aqui porque fulano tá pedindo as contas para mim. Eu tenho que ir lá prestar conta. Eu tenho que prestar conta pro meu marido para que ele não pense mal de mim. Eu tenho que prestar conta pro padre para ele não pensar mal de mim. Eu tenho que prestar conta para não sei quem, pro coordenador, o tempo todo para não... E deixa Jesus de lado, né? Eu não saberia dá-la se alguém me pedisse conta, porque ela tem o conhecimento dela mesma e de Deus. Eu sou um nada, é Deus que tudo faz aqui, ó. Eu creio que erraria. Por isso, façamos agora as contas, a fim de que possa remediar tudo. Então, deixa Jesus falar. Então, é Jesus que vai vir mesmo e vai falar o que não tá bom, o que pode melhorar. Ele mesmo que vem e fala com a gente, corrige aquilo que tem que corrigir, né? Ele também usa das pessoas, usa muito. A gente tem que ficar atento. A gente tem que ficar atento quando é uma cobrança assim, nada a ver, sem lógica nenhuma, né? Que você tá vendo que a pessoa tá totalmente assim, né? Olhando você pelas virtudes, né? Olhando você no sentido assim, né? Cobrando de você, né? Porque é tipo assim, você fala pra pessoa que reza o dia todo, ela não acredita, né? Ela escarnece, ela não acredita, né? Ela não acredita porque para ela, você já sabe que a oração para ela é ela estiver ajoelhada com o texto na mão. Então, não adianta. Isso aí você não vai ficar com peso no coração por causa disso, né? Você já esclareceu para sua família, né? Você já esclareceu. E a pessoa insiste na mentira, você fala, fica com a sua mentira que eu fico com a verdade, que eu estou vivendo com Jesus. Aí você quer ficar na mentira? Você quer pensar isso? O problema é seu. Agora é diferente. Às vezes Jesus corrige a gente de coisas que precisa melhorar e usa das pessoas. A gente também tem que ficar atento, né? Tem que ficar. Ontem mesmo Jesus fez isso, né? O meu esposo veio um detalhe, mas é um detalhe que a gente não presta atenção, né? Então, às vezes, assim, você tem que esquecer. Eu poderia pensar assim, mas ele está pensando em virtude, em parecer bonita para as pessoas, mas ele é o coordenador do grupo, então tudo você tem que avaliar com Jesus, né? Então, meu esposo vira e fala, Ruth, depois do texto, eu não gostei, eu achei muito feio, vocês saíram, né? Depois do texto, canta a consagração. E ele pediu para a gente ficar ainda lá do lado da imagem, lá, né? Junto com as outras pessoas rezando e esperar acabar a consagração para depois ir para o lugar. É uma coisa de ordem, de organização, né? Ele falou assim, você sai, todo mundo sai junto com você, né? Eu falei, tá bom, esperar a consagração para depois sair, né? De lá e ir para o lugar. Tá bom, entendeu? É uma coisa assim, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Agora, teve uma outra vez que ele falou assim, então a gente tem que saber medir, por isso a gente tem que estar atento a Jesus, porque outra vez ele falou assim, Ruth, eu tava falando para todo mundo, gente, tem que abraçar mais as pessoas, tem gente, a pregadora, coitada, não deve ter se sentido acolhida no grupo, porque nem todo mundo foi lá e deu um abraço nela, e não sei o que, essa coisa de mostrar virtude, aí você já veio, entendeu? Tem coisa que você fala, não tem sentido. Eu fui e falei, porque era um momento de partilha, todo mundo tava falando, né? Eu falei, gente. Aí falou assim: pode ser que a pessoa nem queira voltar, mas eu falei: se a pessoa não volta porque por causa disso, então ela não veio por Jesus. O que adianta? O que adianta você ficar abraçando, um se abraçando o outro, mas ser um monte de gente que está ali por interesse humano? Não está interessada em Jesus. Porque quem vai voltar, aí a outra mulher cumprimentar, falou assim: ah, não, mas quem vai voltar, com certeza os que voltam vêm por Jesus. Então, se a pessoa voltar, é por Jesus mesmo. Entendeu? O ser humano preocupa muito com esse negócio de carisma, de passar carisma, de abraçar, de demonstrar assim, o tempo todo alegria. E às vezes eu estou no estado de ânimo daqueles lá no grupo, né? Sentindo as dores de Jesus. E ele desabafa muita amargura comigo. E aí? E aí? Meu Deus. E aí? Ah, eu vou ficar rindo. Eu não sou uma pessoa horrível com ninguém, mas. Não, eu não sou, não. Eu cumprimento as pessoas. Mas eu vejo Deus nelas, como coisas de Deus. Eu não estou preocupada dessa, não, como a Ruth é maravilhosa, acolhedora, nossa, não, entendeu? Você não fica preocupado com as contas que você tem que fazer ou que os outros fazem de você, não.
É o que Deus vai fazer. E na gaveta da nossa alma, às vezes tem coisa para arrumar sim, tá na gaveta que ele abre. Mas você mesmo vai pôr a mão e tirar. Só que aí Jesus vai te mostrar, olha, filha, tem essa e essa situação para resolver. Aí é diferente. É ele que está na liberdade que você tem no momento que você está aberto, disponível, né? Que ele vê que tem a disposição para mexer nisso e naquilo. Mas aí é você mesmo que tem que, né? Se virar nos 30. Você tem que fazer, não é ficar esperando Jesus fazer tudo, mover as situações, dispor isso, dispor aquilo, dar uma vontade de mim de repente para me resolver. Não, não. Essas questões de ordem assim todas, por amor a Deus, justamente para derrubar todos os muros que você já tinha antes de apego de uma visão, você tem que derrubar esse muro, né, para Deus. Aí ele quer começar, ele quer a obra toda assim, o chão totalmente de volta, plano, para ele reconstruir, construir. É uma reconstrução, né? A vida na divina vontade, porque você está voltando à ordem. Então, para você voltar à ordem, aí precisa de fazer esse trabalho de derrubar tudo, né? Para ele reconstruir, vai ser tudo do jeito dele. É o que ele pôr, é o que ele colocar, é o que ele trouxer, né? Então você fica no abandono, né? Você fica no abandono, você fica no abandono, né? Aí é que ele vai falar para ela, minha filha, eu tenho-te sempre sobre os meus joelhos, tá vendo? Você não tem tempo nem para correr para ir lá, deixa eu pôr um tijolinho ali, não, filha. Sério que você quer sair dos braços dele? Você custou tão caro para ele, esse filho, para dar toda a atenção para ele, para ser um filhinho que não cresce por razão humana, mas por razão divina, né? Que vive para os interesses dele. Você quer sair desses joelhos, dessa proteção, desse colo, para você mesmo fazer o que você acha que tem que fazer? Aqui, ó, eu te deixo tão apertada que não te dou tempo de pensar em ti mesma, né? Tenho-te como um pai pode ter seu filho pequeno sobre seus joelhos, que agora lhe dá um beijo, agora uma carícia, agora lhe dá com suas mãos o alimento, tá vendo? Agora, se o pequeno filho inadvertidamente se suja, o mesmo pai o limpa, o mesmo pai o limpa, né? Te corrige, ele que corrige a gente, né? Ele corrige a gente. Ele não é assim mansinho, não. Ele é muito verdadeiro. Ele corrige a gente. Ele corrige. Mas se o pai está aflito, ah lá, ó. Por que você precisa ficar pertinho dele? Que essas pessoas, gente, quando a gente vive muito preocupado com a gente, vai ficar preocupado com as coisas, vai pensar assim, não, o Senhor não passa por nada. O pai não quer nada. O pai só quer que você faça o muro, escala ele e chega lá para ir para os braços dele. Não. O pai quer construir com você e a pessoa quer construir sozinha, para ele, quer construir para ele, mas não com ele, unida a ele de verdade. Gente, acho assim que a vida toda aqui na Terra é construir um muro para depois ir lá e alcançar Deus. E Deus está tão distante, está lá só te esperando lá com os braços cruzados e essa convivência com Ele, né? E como você vai saber das aflições dele, dos interesses dele? Se você ficar ocupada com os seus. Até interesses santos. Mas se o pai está aflito, o pequeno consola, enxuga-lhe as lágrimas. Se o pai está irritado, o pequeno acalma. Então você cuida disso. Em suma, o pai é a vida do pequeno. Então você não preocupa com bens, você não preocupa em construir um muro para Deus. Você é para Deus aquilo que Ele quer. Ele quer você, não quer algo externo a você, que você construa de uma visão totalmente humana da sua pessoa. Não. Ele quer a sua pessoa, ele quer a convivência com você. E ele te quer pequeno. Quem disse que Deus está mandando você ser grandão aos seus olhos? Quem está mandando? Quem disse que Deus só conversa com gente grande? Eu só converso com o doutor. Eu só converso com quem tem o domínio da linguagem. Eu só falo com quem é cheio, grande, grande, grande. E a pessoa acha que ela tem que subir, 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 subir para alcançar Deus. Subir, 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 subir. E na verdade a gente tem que descer do pedestal. Que nós construímos um pedestal enorme de dúvida, desconfiança de Deus, de medo de Deus, de pensamentos escrupulosos, de uma vida miserável. E temos que descer, descer, entendeu? Descer, porque Ele quer morar dentro de você. É Ele que vai te pegar no colo.
Sabe por que você cresce? Porque ele te levanta e te pega no colo. A criança é pequena em si mesma, mas quando ela está no colo do pai, ela fica alta, né? Mas a altura toda é do pai. Ela ficou alta junto com o pai, vendo o que o pai está vendo na visão do pai, porque o pai a ergueu. Foi o pai que fez isso, foi o pai que pôs a mão. Então é muito sério. Aqui, ó, o pai quer você pequeno, tá? O pai o acalma em suma. O pai é a vida do pequeno e esse nenhum pensamento toma de si mesmo, nem se deve comer, nem se mancha. Que é aquela desconfiança. Será que Deus está aqui mesmo? Será que Deus vai me ajudar mesmo? Será que Deus vai esquecer que eu tenho que comer? Será que Deus vai esquecer que eu preciso de tomar um banho? Né? Se- Aquela desconfiança do pai, será que o pai realmente está sabendo o que está fazendo? Será que o pai realmente está sabendo cuidar de mim? Você não toma essa atenção sobre si mesmo. Ah, eu tenho que cuidar de mim mesmo, que vai que Deus não cuida. Que isso? Não. Você não toma essa preocupação consigo mesma. Você vai ficar preocupada olhando para o pai. O pai cuida de você, que ó, nem se deve comer, nem se mancha, nem se deve vestir-se, nem sequer se deve dormir. Porque o pai, fazendo com seus braços um berço, o arrulho para fazê-lo dormir, o faz dormir em seu próprio seio. Então, o pai tem tudo. O pai é seu berço, o pai é sua roupa, o pai é sua comida, o pai é sua tudo. Ah, então você está dizendo que na divina vontade a gente não veste, não come, não dorme, não tô... Eu estou falando do espiritual, né? Espiritual. Ele é seu tudo. Na hora que você vai comer, o próprio pai que colocou ali a vontade divina. Olha, filha, a hora é de comer, né? A hora de dormir. Filha, vai tomar um banho, tá na hora de tomar um banho. Tudo é vontade de Deus. Ele que te deu aquele banho, ele te deu o chuveiro, água quentinha pra você tomar banho nesse friozinho. Ele que te providencia a roupa que você tá se vestindo hoje. É ele que providenciou para você. É ele cuida, né? Ele é um pai cuidadoso. E é tão triste essa visão miserável de desconfiança de Deus, né? Que o ser humano tem, em que ele nem presta atenção ao que o pai pensa da vida humana dele, né? Que ele não tem essa consideração. Mas o pai está em tudo. O pai não pode cuidar assim. É como se ele cuida de todo mundo, mas é como se não tivesse, ele ficasse oculto. Porque o filho quer aparecer. E o pai age oculto, de vez de ser o contrário, né? O pai que age, né? E o filho desaparece ali no pai, né? O pequenino continua pequeno e o grande ali, né? É todo o trabalho de Deus ali. O pai quer cuidar de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo na sua vida, né? De tudo. Não significa que você vai cruzar os braços e falar, para cuidar, pai, né? Eu vou dar um cochilo aqui. Não, né? Ele vai cuidar através de você, entendeu? Você vai pôr as mãos, ele vai pôr junto. É uma vida ativa, de inteligência, de você ter inteligência para quê? Para pensar, essa inteligência precisa funcionar, né? Precisa estar com Deus. A sua inteligência própria vai apontar, olha, agora está na hora de tomar um banho, eu preciso tomar um banho, é ordem, né? Isso faz parte, eu preciso comer, né? Eu preciso dormir, né? Isso é a vida normal, natural. Tem gente que acha que Deus só liga para o espiritual, não liga para o natural, né? Da vida. Ele quer viver essa vida com você. Que coisa tão miserável a pessoa pensar assim, só depois que eu morrer, eu vou me importar com o Pai. Aí eu vou começar, aí eu vou olhar só para Deus, né? Porque lá no céu eu posso olhar só para Deus. Enquanto aqui tá na terra, não posso. Que isso? É por isso que Deus trouxe esses conhecimentos, gente. Porque tudo que Ele quer é ter essa felicidade, ter esses pequenos e dar essa alegria para os pequenos, né? Nessa convivência. Se dormir no próprio seio de Deus, desse ser seu descanso. A vontade divina ser seu descanso. É uma vida de fé, e a fé é Deus. E sem a fé, gente, meu Deus. Sem a fé, a gente é tão miserável, a gente é tão mesquinho. A gente volta pro muro. Ah, vai que Deus não garante nada, né? Vai. A pessoa, gente, é Jesus que fez tudo, né? Ele que fez tudo, né? A pessoa está construindo os muros dos créditos, os méritos de Cristo, né? Ele que fez tudo, mas a gente... Quantas pessoas têm uma ideia tão... Nossa, ontem me deu uma dor tão grande. Eu estava vendo um vídeo de um sacerdote no podcast e ele estava questionando aquele livro do Frei Clodovis, né? Frei Clodovis, acho que esse que é o nome dele.
sobre essa questão da teologia da libertação, e o padre estava questionando. Ô, gente, meu Deus, me deu uma dor tão grande quando eu ouvi o padre falar assim, que ele estava questionando alguns pontos interessantes até, né? Mais em relação a um outro sacerdote que ficava apontando, né? Ele ficava apontando assim, isso tá bom, isso tá ruim, isso tá bom, isso tá ruim, isso tá bom, isso tá ruim, mas não dava nenhuma solução, só ficava falando o que tá bom e o que tá ruim, só ficava lá para criticar, para falar o que tá bom e o que tá ruim. Aí realmente, mas aí ele fala uma coisa, gente, ele não disse em nenhum momento sobre a teologia da libertação, se é realmente um dragão ou não, né? Ele fez parecer que a teologia da libertação, né, está sendo mal compreendida, como se tivesse duas teologias da libertação, tá? E tem uma muito boa. Ô, gente, ele falou uma coisa assim, elogiando um padre, porque esse padre, alguém falou pro padre assim, padre, o senhor tá lá em cima do muro, porque ora o senhor come da teologia da libertação, ora de outra coisa, ora o senhor tá aqui, ora você tá ali. Aí o padre respondeu, ah, mas é bom estar em cima do muro porque eu posso ver as coisas dos dois lados. Eu falei, em cima do muro, eca, vomita, Deus vomita. Quem não tem toma partido de nada. Ah, não, deixa eu ver aqui, qual lado sobe mais, aí eu pulo, né? Credo, na hora me deu uma agonia. E ele falou assim, praticamente deixando clara a ideia de que ele concorda com esse padre, porque estava elogiando o que o padre falou, né? E aí ele virou e falou assim, gente, uma das coisas que eu não gostei do que o Frei Clodovis falou, que eu até critiquei, e parece que ele pediu desculpa, que ele tem que pedir desculpa mesmo, é que, meu Deus, isso doeu. Que ele falou assim, quando o padre fala assim, traz a fé primeiro, né? Que ele abordou mais no livro dele essa questão da fé, que é o básico que todo mundo deveria saber, né? A fé, né? Que essa vida de fé, que a fé sem fé, meu Deus, cai tudo por terra, né? Sem a fé, né? Que a fé é o próprio Deus. E aí ele estava questionando esse negócio, falou assim, como ele pode, falando assim, que ele não deveria colocar a fé à frente do pobre, porque o pobre não tem meio mais sacramental de santificar alguém daquele que cuida do pobre. Por isso você vê os santos que cuidaram dos pobres. Não tem coisa mais linda de fazer um encontro com essa fé do que o pobre. Então, não deveria pôr a fé na frente do pobre. Ele não sabe o que é fé, esse padre. Meu Deus do céu. E aquele sentimento do coração, meu Deus, a fé é o próprio Deus. A fé é Deus. Então ele está dizendo que Deus tem que vir atrás do pobre. E o que Jesus fala no livro do céu? Eu sou o pobre dos pobres. Porque estão me deixando sem comida, sem me dar de vestir, e estão olhando o outro pobre primeiro. Estão interessados mais no outro pobre. Por quê, gente? Se você for olhar, fala a verdade. Se você está lá dentro, tá? Eu não estou dizendo que Jesus está dizendo para você não fazer a caridade, não. Não é nada disso. Mas pensa na pessoa que está lá no Santíssimo Sacramento fazendo adoração, tá? No Santíssimo Sacramento fazendo adoração, tem alguém te vendo? É muito escondido, não é? Tem alguém dizendo que você é bom e virtuoso, dependendo se tiver na adoração, se tiver muita gente, tá, mas você tá quietinho lá no sacrário, ninguém tá te vendo e você tá lá fazendo a reparação para Jesus, vamos supor. Você está fazendo a reparação para Jesus. Você está fazendo a reparação para Jesus dentro da sua casa, quietinho, rezando, tá? Rezando. Ninguém está te vendo, você está lá. Tem algum muro aparecendo? Tem alguém dizendo que você é alguma coisa? Agora, você está na rua ajudando alguém. Isso você posta na internet. Caridade feita dia tal. Distribuição de cestas básicas feitas dia tal. Obra caritativa feita em apoio à creche tal, ao orfanato tal. E sem contar que eles não conseguem fazer sem não postar. Sem não contar que fez, né? E aí tá lá o tempo todo. O que mais você vê na internet, sem obras caritativas feitas, você vai ver tanta coisa, tanta divulgação, não é? Agora, quem quer cuidar do pobre dos pobres, Jesus? Conta no dedo os que estão preocupados com Jesus. E se falar assim, gente, vem cá, né? Para essa campanha, nós vamos tirar foto, né, das pessoas que estão ajudando, vai pôr o nome nas intenções, o nome nisso e naquilo.
Quem quer se candidatar, né, para participar, né, dessa campanha e tal, no lugar tal, e nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo e tal. E quem não quiser pode ficar sei lá, fazendo a adoração, né? Quantos não vão para aquilo que é mais ostensivo? E muitos, gente, estão usando do pobre, mas pensando em si mesmo. Eu quero me ver bom ajudando os outros. Eu quero me ver feliz. Uma coisa que eu também falei isso pro meu esposo, porque meu esposo é muito caridoso mesmo. E ele faz assim, sem olhar. Ele não, às vezes até de noite ele ajuda. Quando a rua nem tá de noite, tá vazio, não tem ninguém. Ele tira a própria blusa de frio e dá pros outros. Né? E ele, mesmo sendo roupa nova, né? Ele não. Mas uma coisa eu falei com ele, olha, sobre esse não fazer nada por interesse e não levar somente, né, não ficar só preso no material, mas a palavra. Então ele sempre conversa com as pessoas. Gente, quantos estão olhando só para a figura humana, para o humano, do pobre, do pobre, do pobre, do pobre, porque lá no fundo ela quer pôr um tijolinho no muro assim dela. Hoje eu ajudei. Hoje eu fiz de novo. Hoje eu levei cesta. Hoje eu doei brinquedo. Hoje eu doei isso. Hoje eu doei aquilo. Então, ela quer constar. Mas e o pobre dos pobres? Jesus Cristo, interessado naquilo que ele está falando. Quem que é? Olha, o resultado é isso. Esses escritos estarem aí, né? E tão poucos dão atenção. E esses escritos vão falar vão revelar o pobre dos pobres que quer que não é ouvido, que não é consolado, não é amado. Olha como eu sou pobre, porque ele em si mesmo é rico, mas olha como eu sou pobre nessas almas. Olha como nessas almas eu não recebo alimento. Às vezes você está lá levando alimento para o pobre, mas a alma, o Jesus daquele pobre lá, né, precisa ser alimentado. A vida divina fica sufocada em situações, enquanto o corpo recebe o alimento. Recebe o alimento. Então, essa pessoa que esquece de si mesma, ela vai viver no colo do pai e ela vai estar lá para consolar o pai, aqui dar gratidão por todas as criaturas, continuar os atos de Jesus, né? Que Jesus fez. Então, gente, esse pobre dos pobres, só para você ver, a pessoa virar e falar assim que como errou e deveria se retratar por ter colocado a fé, as questões de fé. Ele quer dizer assim, são coisas pessoais da espiritualidade dele, mas ele não deveria ter. Quando ele falou da teologia da libertação, ele criticou o pobre, então ele colocou isso acima do pobre. Está dizendo que, nossa senhora, que doeu demais. Então acabou, gente, virando idolatria esse negócio de pobre. Acabou virando idolatria, porque é, as pessoas não entendem. Porque se você não olha para Deus, você não vive também a caridade com o irmão do jeito certo. Você não ama no jeito certo. Você não ama do jeito certo. E aí eu fiquei também lembrando, né, dessa dimensão do humano, que Jesus reparou, né, essa questão da falta contra o próximo, né, que Jesus reparou essa questão, mas e a questão com Deus, com a divindade? Então, gente, esses padres estão largando os temas de fé, por isso que tem que vir um homem fazer um livro desse, falando o básico, porque os padres estão esquecendo, né, estão deixando Jesus de lado para falar, não, nós temos que nos envolver com as causas mais urgentes. O que que o mundo está pedindo de nós hoje? O que que o mundo está cobrando de nós? Mais coisas humanitárias, coisas humanas, coisas humanitárias. É o que hoje gente, e a igreja é mãe para formar os filhos na fé, né? E não é ONG. Não que ela não tenha essa parte de caridade, porque isso é a vida do evangélica, né? Só que é o pobre que Deus mandar também, que aparecer para você. Não é você que vai sair por aí, sabe? É aquele que aparecer para você, aquele que bater na sua porta. É as situações que Deus permitir que você puder ajudar. E, entendeu? Mas a pessoa, nossa, se eu não ajudar hoje, eu fico louca. Se eu não fazer nada hoje, eu fico louca. Eu tenho que ver fazendo alguma coisa. Eu tenho que me ver fazendo alguma coisa. E às vezes a pessoa fala assim, Jesus, fica aí de lado. Fica aí, Jesus. Que agora eu estou ocupada. Ó, Jesus, não vou atender confissão, não. Porque eu vou participar de um projeto tal. Eu tenho que escrever um livro tal. Eu tenho que me ocupar com isso.
E outra coisa que deu no meu coração, que Jesus estava, né, pondo, é a forma que ele estava falando, assim, uma arrogância com as pessoas muito grande. Olha, eu vou falar de forma teológica mesmo. Quem entender, beleza. Quem não, tipo assim, problemas. Uma arrogância para explicar, sabe? Uma arrogância muito grande. Então, acaba que de tanto eles se misturarem com outros escritos, lerem demais, é aquilo que Jesus fala no livro das Ciências Humanas, né? E tanto se ocupar tanto com isso, eles ficam com a inteligência obscurecida. Não consegue mais ter essa. Porque o que Jesus falou que o padre, se o padre viver, né, conforme a vontade de Deus, ele daria 3 alegrias espirituais. E uma delas era conseguir penetrar nos corações, falar as almas. Esse falar seria muito simples. E eu conseguir falar de uma forma muito simples e convencer os corações acerca do arrependimento, tudo que se refere à vida, à conversão, né? Mas infelizmente não consegue penetrar nisso porque eles estão com a cabeça em outro lugar e estão deixando o pobre dos pobres verdadeiro, né? Porque o que adianta eu falar também, eu falar todas as ações da igreja, ó, gente, vocês têm que ajudar nisso, vocês têm que ajudar naquilo, vocês têm que fazer isso e motivar as pessoas a se envolver num monte de coisa, mas se a palavra de Deus ali fica, Jesus fica como o pobre dos pobres, porque a verdade dele ele não está sendo ensinada, as pessoas não têm mais coragem de dizer. Nem sabe mais como dizer, não sabe nem como defender a própria fé. Mas o pobre eles defende na hora. É isso que é estranho. Tá na ponta da língua. Ele praticamente estava defendendo a teologia da libertação. Entendeu? É aquela coisa dúbia. Ele não fala que é isso, sabe? Mas aí a pessoa fala coisas dúbias que deixa sempre em aberto. Isso é horrível. A pessoa que vive em cima do muro vive dizendo coisas dúbias. Ela vive dizendo e não dizendo. Então você nunca sabe se ela disse ou não disse. Você não está aqui para medir isso, né? A gente está aqui para medir isso. Mas é uma dor muito grande para Jesus, né? É muito grande. É muito grande. E a gente não pode ser assim, a gente tem que ser coerente, né? Ou a gente fica com ele, né? Ou então vamos lá correr pro nosso muro e fazer nosso muro lá e preocupar. Ou a gente, é que também tem a ver com a escada de ouro esse trecho, né? Com a escada de madeira. É muito complicado. Então a atenção nossa tem que ser para Deus. Toda alívio é a vida do pai, ela. Enquanto os outros filhos grandes prestam atenção em arrumar a casa, em lavar-se sozinhos, é um muro, né? É o fazer sozinho, né? Deixa eu tomar a frente, né? E em todos os demais afazeres. Assim faço eu contigo. Então é eu que faço, você faz quando eu quero que você faz, do jeito que eu quero que você faz. Perfeito, perfeito. Você não quer fazer nada sem o pai, você não quer sair na esquina e ir na padaria sem ir com o pai. Se o pai não quiser ir na padaria, você não vai, né? Você não quer ficar sem companhia, você não quer deixar ele. Então você escolheu a melhor parte. É igual Maria e Marta. A Marta estava preocupada com os afazeres, com, né, arrumar a casa, né, ela fazer as coisas lá. E a Maria estava ao pé do ouvido de Jesus, né, ouvindo as palavras dele. Muitos estão preocupados em ser para Deus Martas, né, mas não querem ser Marias. Então, lavar-se sozinhos em todos os demais afazeres, assim faço eu contigo, como a uma filha pequena te tenho sobre os meus joelhos, tão intimamente unida a mim, que não te deixo sentir a ti mesmo. E eu penso e me ocupo de tudo, ao limpar-te se estás manchada, em alimentar-te se tens necessidade de alimento. Então, você está alimentando da boca de Deus quando você vem para os conhecimentos que Ele quer que você saiba. E você está deixando um monte de comida que se torna inútil. As outras ciências humanas, os outros conhecimentos se tornam inúteis. Porque você quer o alimento dele mesmo. Da boca dele, igual os filhotinhos. A mamãe passarinha mastiga lá, né? A mamãe passarinha mastiga com a minhoquinha lá e depois põe no biquinho dos filhinhos, né? Você tá comendo direto da boca dele, da boca de Deus, 100% dele. E ele ainda dá um jeito de mandar mastigadinho, né? Traz para você, né? De uma forma assim, simplifica, né? Para você entender. Porque é um alimento realmente muito... É uma carne muito
sólida, assim, vamos dizer assim, para mastigar. Então ele vai e ainda pica, mastiga ainda para trazer para você, né? De um jeito assim para você entender. Para você, e você vai comendo aos pouquinhos lá, com o seu biquinho lá vai pegando. E vai mastigando e comendo, entendendo. Aí eu, vem na mente, né, essa imagem da mamãe passarinha lá, bem assim, mastigando bem assim a carninha, para depois pôr na boca do filhinho. Né? O que Deus faz com a gente através dos estudos que a gente ouve da escola, dos conhecimentos. Né? Assim, a comida chega assim, né? De um jeito assim, explicadinho. Deus faz questão de explicar. Se tem alguma coisa que a tradução tá meio confusa, mas o Senhor não deixa a gente na confusão. E faz questão de ajudar. Ele mesmo que vai, estuda junto com você, te ajuda a mastigar. E ele vai te ajudando ali, ele mesmo preparando a carne e amassagando ela para pôr na sua boquinha para você comer. E você não fica com graça, né? Ai, podia abrir, ter um bico mais grande para me comer mais rápido. Ai, podia também ter a mesma, né? Então, você, a grandeza, você é pequenez, e aí a grandeza vai e mastiga a carninha e traz para sua boca. E você fica ali colado ali, não te falta nada, ele cuida de você. E eu com o texto estreitado intimamente a mim. É uma graça que te faço, ó. Porque assim te livra de muitos e muitos defeitos. Tá vendo? Não é legal. Enquanto que se tivesse o pensamento de ti mesma, de agradar pessoas, nossa Senhora, em quantos defeitos teria caído? Nossa Senhora. Por isso, pense em fazer seu ofício para mim e de filha pequena, e não pense em nada mais. É muito bonito, gente. É o ambiente de paz que Jesus está falando, que contém a única palavra vontade de Deus. Aí, voltando ao trecho, né, do estudo, ó. A alma, com o único pensamento de querer viver nesse ambiente, já se sente mudada. Sente um ar divino que a investe. Sente perder seu ser humano, é verdade. Sente-se divinizada. De impaciente se torna paciente, não porque uma coisa assim foi esforço seu, né? Uma coisa sua, né? O que você acha que é paciência, mas é o divino em você. Aos poucos o Senhor vai te moldando, né? Para situações que às vezes você não conseguia ser paciente, Ele vai te tornando uma pessoa mais paciente. Que é Ele mesmo em você. Na hora que Ele quiser usar essa virtude, Ele usa. É Ele mesmo. De soberba, né? Se torna de uma pessoa soberba que quer corrigir, que quer mandar em Deus, que quer dizer como que Deus tem que fazer, que quer as coisas do seu jeito. Você passa a deixar tudo isso, ser humilde, conhecimento de si mesmo, ver que você é um nada, que é Deus que sabe das coisas, que Ele sabe o que Ele faz, né? Dócil, né? As coisas de Deus, dócil, a palavra de Deus, caritativa, ela caritativa de verdade, a caridade verdadeira que você vai viver. A caridade verdadeira. E às vezes a caridade verdadeira com o seu próximo vai ser dizer algo duro para o seu próximo. Que vai deixar ele, né? Entende? Mas a caritativa, né? Ser a pessoa que disponível ajuda, aparece a situação, você está ali para ajudar, né? Obediente, em suma, de pobre se faz rica. Todas as outras virtudes surgem para fazer coroa esse muro tão alto. Que não tem confins, porque Deus não tem confins. A alma fica perdida em Deus e perde seus próprios confins e adquire os confins da vontade de Deus. É muito grande isso. É por isso que quando a gente vai se confessar, a gente tem que ser verdadeiro, né? Como que eu vou falar que Deus vivendo em mim, sendo Ele e a virtude dele, tudo Ele em mim, né? Eu vou dizer lá que eu sou pobre, que eu sou pecadora, que eu tô pecando, que eu tô pecando, sem que o próprio Deus está vivendo em mim, sem que Deus está vivendo na minha alma, né? Sem que Ele habita em mim, sem que tem riqueza, que é a própria presença dele em mim, e que eu vou dizer que com essa presença eu estou pecando, eu estou fazendo coisas contrárias de atos de virtude, eu estou fazendo atos de pecado, né? Então a gente tem que ser honesto com o que a gente vive. Então é muito sério. Então esse negócio também da Luísa pedir Jesus para fazer as contas é aquilo de você olhar o que ele está vendo, fixar nessa verdade, esse conhecimento de Deus, da sua missão em Deus, conhecimento de si mesma,
o que que eu vivo, né? Em Deus. Qual que é a minha missão? É a vida na divina vontade. É diferente demais a vida das virtudes, é diferente demais a preocupação com a minha própria alma, com a minha pessoa. Eu tenho consciência do que Jesus fez na redenção, que Ele me salvou, que Ele salvou cada um. Eu tenho consciência de tudo isso, né? Então, tudo que a divina vontade me deixou, a igreja, os sacramentos, eu me utilizo de tudo isso, mas eu não vivo mais para mim, né? Eu desapareci, né? Quem vive em mim é Deus. Então, conhecimento de Deus, Deus vive em mim, né? E Deus não peca, Deus não faz coisa errada, né? E Ele vive em mim, e eu vivo para repará-lo, né? Eu vivo para ser porta-voz dele. Então, tudo isso também tem que ter essa consciência. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe.